Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Depois da visita dos nossos queridos narradores convidados e daquela epopeia que foi narrar mais uma obra teatral do Grand Guignol, né? O Laboratório das Alucinações, foi muito bacana. Muito obrigado aí pelos comentários que vocês fizeram e mandaram aqui nessa publicação. Mas hoje vamos voltar para o nosso projeto Lovecraft. Eu quis, hoje é dia 15, né? 15 de novembro de 2025, eu quis produzir hoje algo um pouco diferente dessa alternância que a gente vem seguindo, Mito Cthulhu clássico e Mito Cthulhu novo, né? E novíssimo Mito Cthulhu. Vocês podem acompanhar isso na playlist Projeto HP Lovecraft 3.0, mas hoje eu quis dar uma, sem perder o patrocínio do mestre HP Lovecraft, né? Eu trago mais uma obra do grande Algernon Blackwood, que nós já narramos muita coisa aqui. Também tem, claro, também tem playlist para vocês darem uma mini maratonada em Blackwood aí. Ele está aqui como, eu não diria exatamente membro do Círculo Lovecraft, porém vocês podem verificar a interação, a conexão estilística e de outras naturezas entre Lovecraft e Blackwood. Vocês podem dar uma olhada, por exemplo, no ensaio, incrível ensaio do Lovecraft sobre literatura fantástica, que nós narramos todo aqui, né, com aquelas inserções de obras, com aqueles comentários que o mestre fez. É de fato imperdível para quem gosta de literatura fantástica e para quem gosta de literatura. Está aqui a playlist do ensaio, né? Aí lá vocês vão ver o que o mestre tem a dizer sobre Algernon Blackwood. Bem, então vamos, né, seguir, botar mais uma pedrinha nesse mosaico. Vocês podem depois se manifestar sobre a obra. É uma obra da maturidade, é uma obra muito importante que eu já vou comentar aqui, né? Logo em seguida, aquela breve, rápida, singela lembrança dos apoios que são o combustível de qualquer canal do YouTube, né? O canal do YouTube se mantém, o produtor de conteúdo, na realidade, ele se mantém estimulado, porque aqui não é tanto a questão da remuneração, né? A remuneração é notoriamente pequena, é muito mais a questão da criação cultural, a criação de conteúdo. Tem essa visão, né? Essa visão, esse retorno para o criador de conteúdo. E isso tudo depende, claro, da interação. Se não tiver interação nenhuma com o público, por mais que o público se interesse, assista, clique, dê likes e tal, tudo isso é muito importante, mas o algoritmo do YouTube, ele é alimentado por essa interação, por todas esses tipos de interação, e isso vai fazendo com que o canal aumente o alcance dele, né? Então não custa vocês darem essa força aí. Tem as várias formas, estão descritas aí, não vamos ficar em cima disso muito tempo. Vamos ao que interessa muito mais, que é a obra, o autor. Eu escolhi então um conto chamado O Ouvinte. O Ouvinte, ele é o título carro-chefe de uma antologia de 1907, que é O Ouvinte e Outras Histórias. O Ouvinte, ele faz parte de uma antologia que contém muitas obras-primas do Blackwood. Nós podemos considerar, inclusive, que essa antologia aí, O Ouvinte, ela veio logo depois da antologia A Casa Vazia e Outras Histórias, que nós já narramos aqui. A Casa Vazia fez muito sucesso, alcançou muita gente. É uma obra, você pode dizer que não seja da maturidade também, mas de 1906 a 1907, apesar da antologia A Casa Vazia ter sido muito bem recebida, ela foi com O Ouvinte que o Blackwood foi elevado à categoria de um Arthur Machen e de outros grandes escritores, né? Ele foi uma espécie
de rito de passagem, como se costuma dizer, né? Ele passou a ser considerado um dos maiores mestres da literatura. E assim é reconhecido pelo Lovecraft, eu já tinha dito a respeito do Insight, vocês dão uma olhada lá. Então, esse conto aí, ele é importante. A antologia, eu vou falar um pouquinho antes da antologia. A antologia é muito importante porque ela é muito mais densa, mais completa que a anterior e de outras posteriores. Ela contém algumas obras que eu certamente li já há muitos anos. Essa eu tive o prazer de reler, o ouvinte, né, para poder narrar para vocês. Eu meditei um bocado para escolher esse conto, para chegar a escolher esse conto, para trazer aqui num sábado do Lovecraft. Mas essa antologia, ela tem alguma... Primeiro que ela é muito... todos os contos são de altíssimo nível. Segundo, que os contos são muito distintos em estilo. Por exemplo, tem algumas obras incríveis que eu vou narrar aqui com certeza. Como é que é o nome dela, cara? Max Rensig, bacteriologista e assassino. Essa é uma história maravilhosa que não tem sobrenatural algum. Por isso até talvez ela demore mais para aparecer aqui. É uma história de mistério. Não tem grande mistério envolvido. É mais uma história de aventura, né? É um bacteriologista assassino, já dá para vocês mais ou menos imaginarem a trama, né? Tem os Salgueiros, possivelmente a obra mais importante da obra do Blackwood nós temos aqui. Eu vou botar inclusive a playlist só dos Salgueiros, né? Porque é uma obra tão importante. Quem nunca leu ou ouviu não pode deixar de fazê-lo, né? Então ela tem os Salgueiros, que é uma obra de uma outra característica diferente. Ela tem uma série de... Tem uma que eu amo, que é a Dança da Morte. É super introspectiva. É um cara que está condenado à morte por uma doença cardíaca e ele vai para um baile, encontra uma mulher, aí começa a misturar as lembranças dele, da vida dele. Isso é uma obra maravilhosa, maravilhosa, Dança da Morte. Eu vou certamente narrá-la aqui. Mas quanto ao conto especificamente, para a gente não incompridar demais aqui a introdução, o conto ele parece a princípio mais uma daquelas histórias de casa assombrada, como é o Casa Vazia, né? O Blackwood tem muitas histórias de casa assombrada, mas nenhuma é parecida com a outra. É um aparente tema da obra. A começar pelo título, né? O título, o ouvinte. Quem que é o ouvinte? É dito no conto, e fica mais ou menos óbvio num nível superficial, que o ouvinte é a entidade que tem na casa. Acontece que, se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que existe um lado fala e o outro ouve e fala. Então é bionívoco e, portanto, o próprio protagonista poderia ser considerado um ouvinte. Explicitamente o ouvinte é a entidade, mas existe essa interação entre os dois. É um horror que mistura um horror físico de uma doença com o horror psicológico, sobrenatural da questão da entidade assombrando uma determinada casa. É um conto maravilhoso. Não vou me estender mais muito, porque senão acaba caindo em algum outro spoiler aí. Já tem alguns, né? Mas então era isso que eu queria comentar, não posso deixar de comentar. Quem quiser comentários sobre a vida rica e longa e próspera e produtiva vida do Algernon Blackwood, dá uma olhada lá nas introduções das obras que a gente narrou há mais tempo dele. Tem a boneca, magnífico conto de boneca assombrada, muito antes de qualquer outra patuscada que apareceu depois, na literatura e no cinema. Mas então é isso aí. Hoje, 15 de novembro, vamos de O Ouvinte, de Algernon Blackwood, publicado em uma antologia em 1907. Um abraço, fiquem bem, divirtam-se, tenho certeza que todos vão gostar. Até lá. O Ouvinte, Algernon Blackwood, título original The Listener, publicado em 1907 no livro The Listener and Other Stories. 4 de setembro. Procurei por toda parte em Londres alojamentos adequados à minha renda, 120 libras por ano, e finalmente os encontrei.
2 cômodos sem conveniências modernas, é verdade, e em um prédio antigo e decrépito, mas a poucos passos de P Place, em uma rua altamente respeitável. O aluguel é de apenas 25 libras ao ano. Eu tinha começado a me desesperar quando, por fim, os encontrei por acaso. O acaso foi apenas acaso, nem digno de registro. Tive que assinar um contrato de aluguel por 1 ano e o fiz de boa vontade. A mobília da nossa antiga casa em Hampshire, que está guardada há tanto tempo, vai servir muito bem para o lugar. 1º de outubro. Aqui estou em meus 2 cômodos, quarto e sala, no centro de Londres e não muito longe dos escritórios dos periódicos, onde ocasionalmente escrevo um artigo ou outro. O prédio fica no final de uma rua sem saída. O beco é bem pavimentado e limpo, ladeado pela parte de trás de prédios sóbrios e provavelmente comerciais. Há um estábulo também. A casa é dignificada com o título de câmaras. Sinto como se um dia a honra se tornou grande demais para ela e ficou cheia de orgulho e despencou. No chão da minha sala, as tábuas têm o relevo de vales e pequenas colinas, e o topo da porta se inclina para longe do teto, com uma desconsideração gloriosa pelo que é normal. Eles devem ter brigado 50 anos atrás e têm se separado desde então. 2 de outubro. Minha senhoria é velha e magra, com o rosto desbotado e empoeirado. É pouco comunicativa. As escassas palavras pronunciadas por seus lábios parecem lhe causar dor. Provavelmente, seus pulmões devem estar meio sufocados de poeira. Ela mantém meus cômodos o mais livre possível desse item e tem a ajuda de uma garota forte que traz o café da manhã e acende o fogo. Como já disse, ela não é comunicativa. Em resposta aos agradáveis esforços de minha parte, ela me disse brevemente que eu era o único inquilino da casa no momento. Meus cômodos não eram ocupados há alguns anos. Havia outros cavalheiros nos andares de cima, mas eles se foram. Ela nunca olha diretamente para mim quando fala, mas fixa os olhos turvos no botão do meio do meu colete, até me deixar preocupado, e começo a pensar que não está alinhado, ou é um botão diferente dos demais. 8 de outubro. As minhas contas da semana são bem organizadas e até agora razoáveis. Leite e açúcar 7 pence, pão 6 pence, manteiga 8, marmelada 6, ovos 1 shilling e 8 pences, lavanderia 2 shillings e 9 pences, óleo a 6 pence, serviços 5 shillings, total 12 shillings e 2 pence. A senhoria tem um filho que, ela me disse, faz qualquer coisa num ônibus. Ele vem vê-la às vezes. Acho que ele bebe, pois fala muito alto, sem se importar com a hora do dia ou da noite, e tropeça nos móveis do andar de baixo. Passo todas as manhãs em meus cômodos, escrevendo artigos, versos para revistas ilustradas, um romance também, que tenho trabalhado por 3 anos e sobre o qual tenho alguns sonhos. Um livro infantil, em que a imaginação tem rédea solta, e outro livro que vai durar tanto quanto eu, visto que é um registro honesto do avanço ou recuo de minha alma na luta pela vida. Além desses, tem um livro de poemas que uso como válvula de escape e sobre o qual não tenho nenhuma pretensão. Entre tais projetos, estou sempre ocupado. À tarde, tento caminhar, pelo bem da minha saúde, no Regent's Park, em Kensington Gardens, ou, mais longe ainda, em Hampstead Heath. 10 de outubro. Deu tudo errado hoje. Eu, geralmente, como 2 ovos no café da manhã. Esta manhã, um deles estava estragado. Toquei a campainha para chamar Emily. Quando ela entrou, eu lia o jornal e, sem erguer os olhos, disse: "O ovo está estragado." Ah, tá, senhor. Ela disse. Vou buscar outro. E saiu levando o ovo consigo. Esperei seu retorno para retomar meu café da manhã, que foi de 5 minutos. Ela colocou o novo ovo na mesa e foi embora. Mas quando olhei para baixo, vi que ela havia tirado o ovo bom e deixado o ruim, todo verde e amarelo, na bacia de despejo. Eu chamei de novo. "Você pegou o ovo errado", eu disse. Ah, exclamou ela. Achei mesmo que o ovo que tirei não cheirava assim tão mal. Afinal, ela voltou com o ovo bom e retomei meu café da manhã com 2 ovos, mas com menos apetite. Foi tudo muito banal, com certeza, mas tão estúpido que me irritei.
A aparência daquele ovo influenciou tudo o que fiz. Escrevi um artigo ruim e o rasguei. Tive uma forte dor de cabeça. Usei palavrões para mim mesmo. Tudo estava ruim, então larguei o trabalho e saí para uma longa caminhada. Jantei em um restaurante barato no caminho de volta e cheguei em casa por volta das 9 horas. A chuva começou a cair quando eu entrei e o vento aumentava. Prometia ser uma noite feia. O beco tinha aparência nefasta e sombria, e o corredor da casa, quando passei por ele, estava gelado como uma tumba. Foi a primeira noite de tempestade em meus novos quartos. As correntes de ar eram horríveis. Elas se cruzavam, encontrando-se no meio do cômodo e formavam redemoinhos, vórtices, correntes frias e silenciosas que quase levantavam os cabelos da minha cabeça. Enchi os caixilhos das janelas com gravatas e meias sem par e sentei-me junto ao fogo que esfumaçava para me manter aquecido. Primeiro tentei escrever, mas fazia muito frio. Minha mão se transformou em gelo contra o papel. Que truques o vento realizou naquele velho lugar! Apressou-se pelo beco deserto com um som semelhante aos pés de uma multidão desenfreada e parou de repente na porta. Senti como se um bando de pessoas curiosas se acomodasse do lado de fora e encarasse minhas janelas. Em seguida, eles começavam a correr outra vez e fugiam, sussurrando e rindo pelo beco, apenas, porém, para voltar com a próxima rajada de vento e repetir sua impertinência. Do outro lado do meu quarto, uma única janela quadrada se abre em uma espécie de queda, ou poço, que mede cerca de 2 metros até a parede dos fundos de outra casa. Por esse funil, o vento mergulhava, soprava e gritava. Tais ruídos eu nunca ouvi antes. Entre esses passatempos, sentei-me junto à lareira com um sobretudo, ouvindo o estrondo profundo na chaminé. Era como estar em um navio em alto mar. Quase imaginei que o chão subiria e balançaria para lá e para cá. 12 de outubro. Eu gostaria de não estar tão sozinho e tão pobre. E, no entanto, amo minha solidão e minha pobreza. O primeiro me faz apreciar a companhia do vento e da chuva, enquanto o último preserva meu fígado e impede-me de perder tempo dançando com mulheres. Homens pobres e mal vestidos não são pares aceitáveis. Meus pais estão mortos e minha única irmã está, não exatamente morta, mas casada com um homem muito rico. Eles viajam a maior parte do tempo, ele para encontrar saúde, ela para perder-se. Há muito ela se foi da minha vida e por pura negligência de sua parte. A porta se fechou quando, após um silêncio absoluto de 5 anos, ela me enviou um cheque de 50 libras no Natal, assinado por seu marido. Devolvi a ela em 1000 pedaços em um envelope sem selo. Portanto, pelo menos tive a sensação de saber que lhe custou alguma coisa. Ela escreveu de volta com uma caligrafia de pena larga que cobria uma página inteira com 3 linhas. Você está evidentemente tão maluco como sempre, e rude e ingrato ainda por cima. Sempre temi que a insanidade da família do meu pai saltasse pelas gerações e aparecesse em mim. Esse pensamento me assombrava e ela sabia muito bem. Então, depois dessa pequena troca de civilidades, a porta bateu para nunca mais se abrir. Ouvi o estrondo que fez e com ele vieram abaixo as paredes do meu coração, compostas de muitos pedacinhos de porcelana. Cada um com seu valor particular. Porcelana rara, algumas delas, que apenas precisavam ser livradas do pó. As mesmas paredes também carregavam espelhos, nos quais eu costumava ver refletidos os gramados enevoados da infância, as coroas de margaridas, as flores dilaceradas pelo vento e espalhadas no pomar em dias de chuvas de verão. A caverna onde se escondiam os ladrões em nossos longos passeios e o estoque de maçãs guardados secretamente no palheiro. Ela era minha companheira inseparável na época, mas quando a porta bateu, os espelhos partiram em todo o seu comprimento e as visões guardadas por eles desapareceram para sempre. Agora estou sozinho. Aos 40 anos, ninguém pode começar tudo de novo e construir amizades cuidadosas como essa. Todas as outras são comparativamente inúteis. 14 de outubro. Meu quarto tem 3x3. Fica abaixo do nível do cômodo da frente, da minha sala, e um degrau faz a transição para baixo.
Ambos os quartos são muito tranquilos em noites calmas, pois não há tráfego nesta ruela abandonada. Apesar de brincadeiras ocasionais do vento, é uma área mais protegida. No final da rua, abaixo de minhas janelas, todos os gatos da vizinhança se reúnem assim que escurece. Eles geralmente se deitam imperturbados na longa saliência de uma janela falsa do prédio oposto, pois depois que o carteiro veio e se foi às 9h30, nenhum passo ousa interromper seu sinistro conclave, nenhum passo além do meu, ou, às vezes, o andar instável do filho que faz qualquer coisa no ônibus. 15 de outubro. Jantei em um restaurante ABC, comi ovos, pochê e café. Depois caminhei ao redor de Regent's Park. Eram 10 horas quando cheguei em casa. Contei nada menos que 13 gatos, todos de cor escura, agachados e protegidos do vento naquele lado das paredes do beco. Era uma noite fria e as estrelas cintilavam como cristais de gelo em um céu azul escuro. Os gatos viraram suas cabeças e observaram-me em silêncio enquanto eu passava. Uma estranha sensação de timidez tomou conta de mim sob o brilho de tantos pares de olhos vidrados. Enquanto eu me atrapalhava com a chave, eles pularam sem fazer barulho e pressionaram-se contra minhas pernas, como se ansiosos para entrar, mas fechei a porta na cara deles e corri escada acima. A sala da frente, quando entrei para procurar os fósforos, parecia tão fria quanto uma câmara de pedra e o ar tinha uma umidade incomum. 17 de outubro. Por vários dias venho trabalhando em um artigo pesado que não permite divagações fantasiosas. Minha imaginação requer rédeas sensatas. Tenho medo de soltá-las, pois às vezes me leva a lugares terríveis, além das estrelas, nos confins do mundo. Ninguém percebe o perigo mais do que eu. Mas que coisa tola de se escrever aqui, pois não há ninguém para saber, ninguém para perceber. Minha mente, nesses últimos dias, tem tido pensamentos incomuns, pensamentos que nunca tive antes, sobre remédios e drogas e o tratamento de doenças estranhas. Não consigo imaginar de onde vem. Em nenhum momento da minha vida pensei em coisas como essas, e agora meu cérebro está o tempo todo ocupado com elas. Não tenho feito exercícios ultimamente, porque o frio é gritante. E passo todas as minhas tardes na sala de leitura do Museu Britânico, onde tenho um bilhete de leitor. Fiz uma descoberta desagradável. Há ratos em casa. À noite da minha cama, eu os ouço correndo pelas colinas e vales no chão do cômodo da frente, e por isso meu sono tem sido muito inquieto. 19 de outubro. A senhoria, eu acho, tem uma criança com ela, provavelmente filho de seu filho. Quando o tempo está bom, ele brinca no beco e puxa um carrinho de madeira sobre as pedras. Uma das rodas está desalinhada e faz um barulho perturbador. Depois de aguentar o máximo possível, deu-me nos nervos e eu não consegui escrever. Então toquei a campainha. Emily veio até mim. Emily, você pode pedir ao garotinho para fazer menos barulho? É impossível trabalhar assim. A menina desceu as escadas, logo em seguida a criança foi chamada pela porta da cozinha. Eu me senti um bruto por estragar sua brincadeira. Em alguns minutos, porém, o barulho recomeçou e senti que ele era o bruto. Ele arrastou o brinquedo quebrado com um barbante sobre as pedras até que o barulho penetrante abalou todos os nervos do meu corpo. Tornou-se insuportável e toquei a campainha uma segunda vez. Esse barulho precisa parar! Eu disse à garota com decisão. Sim, senhor. Ela deu um sorriso forçado. Eu sei, mas uma das rodas está desalinhada. Os homens no estábulo se ofereceram para consertar, mas ele não quis. Diz que gosta assim. Não me importa o que ele gosta ou não. O barulho precisa parar. Eu não consigo escrever. Sim, senhor. Vou dizer à senhora Monson. O barulho, então, parou durante o dia. 23 de outubro. Todos os dias da semana passada, aquele carrinho sacudiu sobre as pedras, até que comecei a pensar nele como uma enorme carroça de transporte com 4 rodas e 2 cavalos. E todas as manhãs fui obrigado a tocar a campainha e pedir para que parasse. A última vez, a própria senhora Monson apareceu e disse que sentia muito por eu ter me aborrecido. O barulho não ocorreria novamente. Com rara discursividade, ela perguntou se eu me sentia confortável e se gostava dos quartos.
Eu respondi com cautela. Mencionei os ratos. Ela disse que eram camundongos. Falei das correntes de ar e ela disse: E sim, a casa é bem ventilada. Eu me referi aos gatos e ela disse que estavam ali desde que ela conseguia se lembrar. Para concluir, ela me informou que a casa tinha mais de 200 anos e que o último cavalheiro que ocupou meus aposentos era um pintor, como Um verdadeiro Jimmy Burris e Raffles pintando as paredes. Levei alguns momentos para perceber que ela fazia referência a Cimabue e Rafael. 24 de outubro. Ontem à noite, o filho que Faz qualquer coisa num ônibus? entrou. Ele evidentemente havia bebido, pois ouvi vozes altas e nervosas lá embaixo na cozinha, muito depois que fui para a cama. Em um momento, também percebi as palavras estranhas que subiam até mim pelo assoalho. Queimar de cima a baixo, isso sim, é a única coisa que vai consertar essa casa. Bati no chão e as vozes cessaram de repente, embora mais tarde eu ouvi seu clamor em meus sonhos. Esses quartos são muito quietos, às vezes quase quietos demais. Em noites sem vento, eles ficam silenciosos como tumbas e dá para pensar que a casa está a quilômetros no campo. O rugido do tráfego de Londres chega até mim apenas em vibrações pesadas e distantes. Vem com uma nota sinistra às vezes, como a de um exército se aproximando ou uma imensa onda de maremoto trovejando na noite ao longe. 27 de outubro. A senhora Monson, embora muito quieta, é uma mulher tola e cheia de manias. Ela faz coisas tão estúpidas. Ao tirar o pó da sala, coloca todos os meus pertences nos lugares errados. Os cinzeiros que deveriam ficar em cima da escrivaninha, ela deixa em uma ridícula fileira sobre o console da lareira. A bandeja de canetas, que deveria ficar ao lado do tinteiro, ela esconde astuciosamente entre os livros da minha mesa de leitura. Minhas luvas, ela arruma todos os dias em uma formação idiota em cima de uma estante com alguns livros, e eu sempre tenho de reorganizá-las na mesa de canto, ao lado da porta. Ela deixa minha poltrona em ângulos impossíveis, entre a lareira e a lamparina. A toalha de mesa, aquela com manchas do Trinity Hall, ela coloca sobre a mesa de tal forma que quando olho, sinto como se tivesse vestido minha gravata e roupas ao contrário. Ela me enfurece. Mesmo seu silêncio e mansidão são irritantes. Às vezes quero jogar o tinteiro nela, só para trazer alguma expressão em seus olhos lacrimejantes e um guincho naqueles lábios incolores. Céus, que expressões violentas estou usando! Que tolice minha! E, no entanto, é quase como se as palavras não fossem minhas, mas ditas em meu ouvido. Quer dizer, nunca uso esses termos. 30 de outubro. Estou aqui há um mês. Acho que o lugar não combina comigo. Minhas dores de cabeça são mais frequentes e violentas, e meus nervos são uma fonte perpétua de desconforto e aborrecimento. Eu peguei uma grande antipatia pela Sra. Monson, um sentimento, tenho certeza, que ela retribui. De alguma forma, tenho sempre a impressão de que aconteceram coisas nessa casa das quais nada sei, que ela tem o cuidado de esconder de mim. Ontem à noite, o filho dela dormiu em casa e esta manhã, quando eu estava à janela, o vi sair. Ele olhou para cima e chamou minha atenção. Foi uma figura grosseira e um rosto singularmente repulsivo que vi, e ele me deu o benefício de um olhar malicioso muito desagradável. Pelo menos foi o que imaginei. Estou sensível demais às ninharias, eu sei, e suponho que se deva aos meus nervos transtornados. No Museu Britânico, esta tarde, notei várias pessoas na mesa dos leitores olhando para mim e observando cada movimento meu. Sempre que erguia os olhos dos livros, encontrava o olhar deles em mim. Pareceu-me desnecessário e desagradável e saí mais cedo do que de costume. Quando cheguei à porta, dei uma última olhada na sala e vi todas as cabeças da mesa viradas em minha direção. Isso me incomodou muito, mas sei que é tolice prestar atenção nessas coisas. Quando estou bem, nem as noto. Devo me exercitar. Ultimamente, não tenho feito quase nenhum exercício. 2 de novembro. A quietude absoluta desta casa está começando a me deprimir. Gostaria que tivesse outros companheiros morando no andar de cima.
Nenhum passo jamais soa acima, e nenhum andar passa pela minha porta para subir o próximo lance das escadas. Estou começando a sentir um pouco de curiosidade para me aventurar, para ver como são os quartos superiores. Sinto-me sozinho e isolado aqui, varrido para um canto deserto do mundo e esquecido. Uma vez eu até me peguei olhando para aqueles longos espelhos rachados, na tentativa de ver a luz do sol dançando sob as árvores no pomar. Mas apenas sombras profundas se reúnem lá agora. Rapidamente desisti. O dia foi muito escuro e sem nenhum vento. As névoas começaram. Tive de usar uma lâmpada de leitura durante toda a manhã. Não ouvi o carrinho de brinquedo hoje. Senti falta do ruído. Esta manhã, em meio à escuridão e silêncio, acho que quase poderia tê-lo saudado. Afinal, é um som muito humano, e essa casa vazia no final do beco guarda outros ruídos não tão humanos. Nunca vi um policial na rua, e os carteiros sempre saem correndo, não querem ficar muito tempo por aqui. 22 horas. Enquanto escrevo isso, não ouço nenhum som além do murmúrio profundo do tráfego distante e o suspiro baixo do vento. Os dois sons se fundem. De vez em quando, um gato solta seu grito estridente e arrepiante na escuridão. Os gatos estão sempre abaixo das minhas janelas quando escurece. O vento mergulha no funil com um ruído semelhante ao súbito bater de asas imensas e distantes. É uma noite triste. Eu me sinto perdido e esquecido. 3 de novembro. Das minhas janelas posso ver as pessoas chegando. Quando alguém bate à porta, consigo ver o chapéu, os ombros e a mão na campainha. Apenas 2 colegas vieram me visitar desde que cheguei aqui há 2 meses. Os 2 eu vi da janela antes de subirem e ouvi suas vozes perguntando se eu estava em casa. Nenhum deles voltou. Terminei aquele artigo difícil. Ao lê-lo inteiro, no entanto, fiquei insatisfeito e risquei meu lápis em quase todas as páginas. Havia expressões e ideias estranhas que eu não conseguia explicar. Encarei-as com espanto, para não dizer com medo. Não pareciam minhas palavras e não me lembrava de tê-las escrito. Será que começo a sofrer da memória? Nunca consigo encontrar minhas canetas. Aquela velha estúpida as coloca em um lugar diferente a cada dia. Devo lhe dar o devido crédito por encontrar tantos novos esconderijos. Tal engenhosidade é uma maravilha. Eu disse a ela várias vezes, mas ela sempre diz: Vou falar com a Emily, senhor. Emily então sempre diz: Vou dizer à senhora Manson, senhor. Sua tolice me irrita e dispersa meus pensamentos. Eu queria furar as 2 com as canetas perdidas e colocá-las para fora com os olhos vendados para serem arranhadas e atacadas por aqueles milhares de gatos famintos. Uau, que pensamento horrível! De onde veio isso? Essa ideia não é mais minha do que de um policial. Mesmo assim, senti que precisava escrever. Era como se uma voz cantasse em minha cabeça e minha caneta não parou até que a última palavra terminasse. Que coisa mais absurda e ridícula! Devo e irei me controlar. Devo fazer exercícios mais regulares. Meus nervos e fígado estão me atormentando muito. 4 de novembro. Assisti a uma curiosa palestra no French Quarter sobre a morte, mas a sala estava tão quente e eu tão cansado que adormeci. A única parte que eu ouvi, no entanto, tocou minha imaginação vividamente. Ao falar sobre suicídios, o palestrante disse que o suicídio não era uma fuga das misérias do presente, mas apenas uma preparação para um sofrimento maior no futuro. Os suicidas, declarou ele, não podem se esquivar de suas responsabilidades assim com tanta facilidade. Eles devem voltar para retomar a vida exatamente onde colocaram um fim tão violento, mas com o acréscimo de dor e punição de sua fraqueza. Muitos deles vagam pela terra em uma miséria indescritível até que possam se revestir do corpo de outra pessoa. Geralmente um lunático ou uma pessoa de mente fraca que não consegue resistir à sua horrível obsessão. Este é o seu único meio de fuga. Certamente uma ideia estranha e pavorosa. Eu gostaria de ter dormido durante a palestra toda e não ter ouvido nada. Minha mente é mórbida o suficiente sem essas fantasias medonhas.
Essa doutrina maliciosa deve ser interrompida pela polícia. Vou escrever para o Times e sugerir. Boa ideia. Voltei para casa pela rua Greek, no Soho, e imaginei que o calendário havia voltado 100 anos e que De Quincey ainda estava lá, assombrando a noite com invocações para sua droga, justa, sutil e poderosa. Seus grandes sonhos pareciam pairar não muito longe dali. Uma vez que começaram a borbulhar em meu cérebro, as imagens se recusaram a ir embora. E eu o vi dormindo naquela mansão fria e vazia, com a estranha criancinha abandonada que tinha medo dos fantasmas que habitavam aquele lugar. Ambos juntos nas sombras, sob uma única manta de cavaleiro, ou vagando na companhia da espectral Anne, ou ainda depois a caminho do eterno encontro na Great Titchfield, o encontro que ele nunca conseguiu manter. Que melancolia indescritível, que horror incalculável de dor e sofrimento tomou conta de mim enquanto tentava me colocar no lugar daquele homem, menino que ele era, e compreender o que carregava em seu solitário coração. Quando subi o beco, vi uma luz na janela do último andar e uma cabeça e ombros projetados em uma sombra exagerada sobre a cortina. Eu me perguntei o que o filho da senhoria poderia fazer ali em tal hora. 5 de novembro. Esta manhã, enquanto escrevia, ouvi o rangido de alguém subindo as escadas e a pessoa bateu com cuidado à minha porta. Pensando que fosse a senhoria, eu disse: "Entre!" A batida se repetiu e eu falei mais alto: "Entre, entre!" Mas ninguém girou a maçaneta e continuei a escrever com um vexado murmúrio. "Bem, fique do lado de fora então." Continuei escrevendo. Tentei, mas meus pensamentos de repente secaram na fonte. Não consegui escrever uma única palavra. Era uma manhã escura, de nevoeiro amarelo, e o ar por si só rendia pouca inspiração, mas o pensamento daquela mulher ridícula, parada do lado de fora da porta, esperando ser convidada novamente para entrar, encheu minha mente de uma irritação que excluiu todo o resto. Por fim, levantei-me e abri a porta. "O que a senhora quer e por que diabos não entra de uma vez?" Eu exclamei, mas as palavras morreram no ar vazio. Não tinha ninguém ali. A névoa erguia-se em densos espirais amarelos pela escadaria, mas não se via sinal de um ser humano em lugar nenhum. Bati a porta, amaldiçoando a casa e seus ruídos, e voltei ao meu trabalho. Poucos minutos depois, Emily entrou com uma carta. "Você ou a senhora Manson estavam do lado de fora alguns minutos atrás, batendo na minha porta?" Não, senhor. "Tem certeza?" A senhora Manson foi no mercado e além do senhor, só eu e o menino estamos em casa. Faz uma hora que eu estava lavando a louça." Pareceu-me que o rosto da garota empalideceu um tom. Ela se moveu inquieta em direção à porta e deu um olhar por cima do ombro. "Espere, Emily," disse eu. Então contei a ela o que tinha ouvido. Ela me encarou de maneira tola, embora seus olhos passeassem de vez em quando para itens na sala. "Quem era?" perguntei quando cheguei ao final. A senhora Manson diz que são camundongos, disse ela, como se repetindo uma lição que lhe fora ensinada. "Camundongos!" exclamei. "Não é nada do tipo. Alguém tateava do lado de fora da minha porta. Quem foi? O filho da senhoria está em casa?" Toda sua atitude mudou em um instante. Ela ficou séria em vez de evasiva, como se ansiosa para contar a verdade. Não tem ninguém em casa, além do senhor, eu e a criança, e não podia ter ninguém na sua porta. Mas as batidas... Ela parou abruptamente, como se tivesse dito já muito. "Bem, o que pode me dizer sobre as batidas?" perguntei um pouco mais gentil. Claro, gaguejou ela. As batidas não podem ser camundongos, nem os passos, né? Mas daí... Novamente ela parou. "Há algo de errado com a casa?" Jesus, não senhor! Os encanamentos são esplêndidos. "Não quero dizer os encanamentos, garota. O que quero dizer é algo de ruim já aconteceu aqui." Ela enrubesceu até as raízes dos cabelos e então empalideceu de novo. Estava, obviamente, angustiada. Havia algo deixando-a ansiosa, mas parecia ter medo de contar alguma coisa proibida sobre a qual ela não tinha permissão de mencionar.
Eu não me importo com o que é, eu só gostaria de saber, disse eu, encorajando-a. Levantando seus olhos assustados para meu rosto, ela começou a deixar escapar algo sobre o que aconteceu uma vez com o cavalheiro que morava no andar de cima, quando uma voz estridente, chamando seu nome, soou abaixo. Emily! Emily! Era a senhoria que retornava, e a garota titubeou escada abaixo como se puxada para trás por uma corda, deixando-me cheio de perguntas sobre o que poderia ter acontecido a um certo cavalheiro no andar de cima que afetaria meus ouvidos no andar de baixo. 10 de novembro. Tive ótimo progresso. Terminei aquele artigo difícil e enviei-o para o review, e eles encomendaram um outro. Sinto-me bem e alegre, tenho praticado exercícios regularmente e dormido bem, sem sofrer de dores de cabeça, nervos, fígado. Essas pílulas que o farmacêutico recomendou são maravilhosas. Observo o menino brincando com seu carrinho e não fico nervoso. Quase tenho vontade de me juntar a ele, até a senhoria de rosto cinza desperta pena em mim. Sinto muito por ela, tão desgastada, tão cansada, arranjada de um jeito tão estranho, assim como o prédio. Ela parece ter sofrido algum choque de terror e temer outro a qualquer momento. Quando falei com ela hoje, com muita delicadeza, sobre não colocar as canetas no cinzeiro e as luvas na estante, ela ergueu os olhos fracos para mim pela primeira vez e disse com a sombra de um sorriso: Vou tentar lembrar, senhor. Senti-me inclinado a lhe dar um tapinha nas costas e dizer: Vamos, anime-se, fique feliz. A vida não é tão ruim, afinal. Eu estou muito melhor. Nada se compara ao ar livre, ao sucesso e ao bom sono. Eles recomendam as porções do coração consumidas pelo desespero e insatisfação, como se por mágica. Até aos gatos me sinto amigável. Quando entrei às 11 horas essa noite, eles me seguiram até a porta em uma torrente e abaixei-me para acariciar o que estava mais próximo de mim. O bruto sibilou, lançou-se para a frente e golpeou-me com as patas. A garra pegou minha mão e tirou sangue em uma linha fina. Os outros dançaram em direção à escuridão, berrando, como se eu os tivesse machucado. Eu acredito que esses gatos realmente me odeiam. Talvez apenas estejam esperando reforços, então me atacarão. Apesar do aborrecimento momentâneo, essa fantasia me fez rir escada acima no caminho do meu quarto. O fogo estava apagado e a sala parecia estranhamente fria. Enquanto apalpava meu caminho até a lareira para encontrar os fósforos, percebi de repente que havia outra pessoa parada ao meu lado na escuridão. É claro que eu não conseguia ver nada, mas meus dedos, tateando ao longo da borda, entraram em contato com algo que foi retirado no mesmo instante. Era frio e úmido. Eu poderia jurar que era a mão de alguém. Minha pele se arrepiou. "Quem está aí?" exclamei em voz alta. Minha voz despencou no silêncio como uma pedra em um fosso. Não houve resposta, mas então ouvi alguém se afastar de mim para o outro lado da sala, em direção à porta. Era uma espécie de passo confuso e o som de roupas roçando nos móveis pelo caminho. No mesmo segundo, minha mão achou a caixa de fósforos e acendi uma luminária. Esperava ver a Sra. Monson ou Emily, ou talvez o filho que faz qualquer coisa em um ônibus. Mas o clarão do jato de gás iluminou uma sala vazia. Não havia sinal de pessoa em lugar nenhum. Senti os fios de cabelo se levantarem na minha cabeça e instintivamente me apoiei na parede, temendo que algo se aproximasse de mim por trás. Eu estava muito alarmado, mas no minuto seguinte me recuperei. A porta estava aberta para o corredor. Atravessei o cômodo com certa apreensão e saí. A iluminação do quarto incidia sobre as escadas, mas não havia ninguém à vista. Nem pude perceber qualquer som na escada de madeira que sempre rangia, ou algo que indicasse a partida de alguém. Eu estava prestes a me virar para entrar em meu quarto outra vez, quando um som acima de minha cabeça chamou minha atenção. Era um ruído muito fraco, não muito diferente de um leve sussurro do vento. No entanto, não poderia ser o vento, pois a noite estava inerte como um túmulo. Apesar de não ter se repetido, resolvi subir as escadas e ver o que poderia ser. 2 dos meus sentidos haviam sido afetados, tato e audição, e eu não poderia estar enganado.
Então, com uma vela acesa, saí em silêncio para minha desagradável jornada para as regiões superiores desta estranha casa velha. No primeiro andar, acima do meu, havia apenas uma porta e estava trancada. No segundo andar, também apenas uma porta, mas quando girei a maçaneta, ela se abriu. O ar frio e bolorento, que é característico de uma sala muito desocupada, veio ao meu encontro. Acompanhado deste, um odor indescritível. Eu uso o adjetivo deliberadamente, embora muito tênue, por assim dizer, diluído, fez algo subir por minha garganta. Nunca senti um cheiro parecido com aquele antes, não consigo sequer descrevê-lo. O cômodo era pequeno e quadrado, bem próximo do telhado, com um teto inclinado e 2 janelas minúsculas. Estava frio como uma sepultura, sem um retalho de tapete ou um pedaço de mobília. O ambiente gelado e o odor sem nome se misturaram, tornando o quarto abominável para mim, e depois de analisar o espaço por um momento, para ter certeza que não tinha armários ou cantos nos quais uma pessoa poderia ter se encolhido para se esconder, fechei a porta depressa e desci para a cama. No fim das contas, eu havia me enganado quanto ao barulho. À noite tive um sonho tolo, mas muito vívido. Sonhei que a senhoria e uma outra pessoa, que pareceu para mim um borrão pouco visível, entraram em meu quarto caminhando de 4, seguidas por uma horda de gatos imensos. Eles me atacaram quando eu estava deitado na cama e assassinaram-me, e então arrastaram meu corpo para cima e depositaram-no no chão daquele quartinho frio, sob o telhado. 11 de novembro. Desde minha conversa com Emily, a conversa inacabada, quase não a vejo. A senhora Manson agora atende todos os meus chamados. Como sempre, ela faz tudo exatamente como eu não gosto. É bobagem mencionar, mas me irrita demais. Como pequenas doses de morfina repetidas com frequência, ela finalmente tem um efeito cumulativo. 12 de novembro. Esta manhã acordei cedo e vim até a sala da frente para pegar um livro, para ler na cama até a hora de me levantar. Emily estava acendendo o fogo. Bom dia, eu disse alegremente. Faça uma boa fogueira, está muito frio. A garota se virou e mostrou-me um rosto surpreso. Não era Emily de jeito nenhum. Onde está Emily? Exclamei. O senhor diz a garota que trabalhava aqui antes de mim? Emily foi embora? É, eu cheguei no dia 6. Respondeu ela mal-humorada. E ela não estava mais aqui. Peguei meu livro e voltei para a cama. Emily deve ter sido mandada embora logo após nossa conversa. Essa reflexão se interpôs com frequência entre mim e a página impressa. Fiquei feliz quando chegou a hora de me levantar, pois pude pensar em outros assuntos. Tal ação enérgica e rápida, tal decisão impiedosa, parecia querer dizer algo de importante para alguém. 13 de novembro. O ferimento infligido pela garra do gato está inchado, aborrece-me e dói um pouco. Lateja e coça. Temo que meu sangue está em más condições ou já teria sarado. Abri a lesão com um canivete embebido em solução antisséptica e limpei bem. Já ouvi histórias desagradáveis sobre feridas causadas por gatos. 14 de novembro. Apesar do curioso efeito que esta casa sem dúvida exerce em meus nervos, gosto dela. É solitária e deserta, bem no coração de Londres, mas também por isso é tranquila para se trabalhar. Pergunto-me por que é tão barata. Algumas pessoas suspeitariam de alguma coisa errada, mas eu nem perguntei o motivo. Não ter uma resposta é melhor do que uma mentira. Se apenas eu pudesse tirar os gatos de fora e os ratos de dentro. Sinto que vou me acostumar cada vez mais com suas peculiaridades e morrerei aqui. Ah, essa expressão é estranha e dá uma impressão errada. Eu quis dizer viver e morrer aqui. Vou renovar o contrato de ano em ano até que um de nós se desintegre. Pelo que parece até agora, o prédio vai ser o primeiro. 16 de novembro. É terrível como a agitação em meus nervos aumenta e diminui o tempo todo. É um tanto desanimador. Essa manhã acordei com minhas roupas espalhadas pelo quarto e uma das cadeiras, adivinhe, tombada ao lado da cama. Meu casaco e colete pareciam ter sido experimentados por alguém durante a noite.
Tive sonhos muito vívidos também, nos quais alguém, cobrindo o rosto com as mãos, se aproximava de mim, lamentando, como se estivesse com dor. Onde poderei encontrar abrigo? Oh, quem vai me vestir? Que tolice! Mas ainda assim assustou-me um pouco. Era real demais. Já faz mais de um ano desde a última vez que sofri de sonambulismo. Andei dormindo e acordei com um grande choque na calçada fria da Earls Court Road, onde eu morava na época. Achei que estivesse curado, mas é óbvio que não. Tal descoberta me deixa inquieto. Essa noite vou recorrer ao velho truque de amarrar o dedo do pé à cabeceira da cama. 17 de novembro. Ontem à noite fui assombrado outra vez por sonhos muito perturbadores. Durante a madrugada, alguém parecia estar se movendo para cima e para baixo em meu quarto, às vezes passando para a sala da frente e depois voltando para ficar ao lado da cama e olhar fixamente para mim. Essa pessoa me vigiou a madrugada toda. Na verdade, não acordei, embora diversas vezes estivesse muito próximo de fazê-lo. Suponho que tenha sido um pesadelo devido à indigestão, pois esta manhã estou com uma das minhas velhas e horríveis dores de cabeça. No entanto, todas as minhas roupas estavam caídas no chão quando acordei, onde haviam sido atiradas. Será que eu as havia jogado durante as horas de escuridão e minhas calças alastravam-se pelo degrau da sala da frente? Mas pior do que isso, pensei ter notado no quarto pela manhã aquele odor estranho e fétido. Embora muito fraco, sua mera lembrança é asquerosa e nauseante. O que pode ser, eu me pergunto. Vou deixar minha porta trancada de agora em diante. 26 de novembro. Fiz um ótimo trabalho durante a semana passada e também consegui me exercitar regularmente. Sinto-me bem e com a mente equilibrada. Apenas duas coisas perturbam o meu equilíbrio. A primeira é trivial em si e, sem dúvidas, pode ser facilmente explicada. A janela superior onde vi a luz na noite de 4 de novembro, com a sombra de uma grande cabeça e ombros sobre a cortina, é uma das janelas da salinha quadrada sob o telhado. Na realidade, não tem cortina nenhuma. A outra coisa é, eu voltava para casa ontem à noite enquanto a neve caía, por volta das 11 horas, com meu guarda-chuva baixo sobre minha cabeça. No meio do beco, onde a neve não tinha sido pisada, vi as pernas de um homem à minha frente. O guarda-chuva escondia o resto de sua pessoa, mas ao erguê-lo, vi que ele era alto e largo e caminhava, como eu, em direção à porta da minha casa. Ele não podia estar mais de 1 metro à minha frente. Achei que o beco estava vazio quando entrei, mas é claro que me enganei. Uma súbita rajada de vento obrigou-me a baixar o guarda-chuva, e quando o ergui de novo, nem meio minuto depois, já não tinha homem nenhum. Com mais alguns passos alcancei a porta. Estava trancada, como de costume. Então percebi, com uma repentina sensação preocupante, que a superfície da neve recém-caída estava intacta. Minhas pegadas eram as únicas que podiam ser vistas em qualquer lugar, e embora eu tenha refeito meu caminho até o ponto onde vi o homem pela primeira vez, não pude encontrar a menor impressão de qualquer outra bota. Sentindo-me esquisito e desconfortável, subi as escadas e fiquei aliviado em ir para a cama. 28 de novembro. Desde que tenho dormido com a porta do meu quarto fechada, os distúrbios cessaram. Estou convencido de que sofri de sonambulismo. Provavelmente desamarrei meu dedão do pé e o amarrei novamente. A segurança imaginária da porta trancada por si só teria sido suficiente para restaurar o sono do meu espírito perturbado e deixar-me descansar em silêncio. Na noite passada, porém, o aborrecimento se renovou de outra forma, mais agressiva. Acordei na escuridão com a impressão de que alguém estava do lado de fora da porta de meu quarto, ouvindo. À medida que minha mente despertava, a impressão cresceu e tornou-se uma certeza. Embora não houvesse nenhum som distinto de movimento ou respiração, eu estava tão convencido da proximidade de um ouvinte que me arrastei para fora da cama e aproximei-me da porta. Ao fazê-lo, veio vagamente da sala ao lado o som inconfundível de alguém se retirando furtivamente pelo chão. Ainda assim, pelo que ouvi, não era o caminhar de um homem, nem o passo regular,
mas sim me parecia uma espécie de rastejar confuso, quase como o de alguém que se movia de joelhos e com as palmas das mãos. Destranquei a porta em menos de um segundo e passei para a sala da frente, podendo sentir, como se pelas vibrações mais sutis imagináveis em meus nervos, que o lugar que eu estava de pé acabava de ser deixado vago. O ouvinte havia se movido. Ele agora estava atrás de outra porta, parado no corredor. No entanto, essa porta também estava trancada. Eu me movi rapidamente, sem fazer nenhum som, e girei a maçaneta. Uma rajada de ar frio me encontrou no corredor e enviou calafrio após calafrio pelas minhas costas. Não havia ninguém na porta, não havia ninguém no pequeno corredor, não havia ninguém descendo a escada. Mesmo assim, fui tão veloz que esse ouvinte da meia-noite não poderia estar muito longe e senti que, se eu insistisse, ficaria cara a cara com ele. A coragem que veio tão oportunamente para superar meu nervosismo e horror parecia nascida da convicção relutante de que era de alguma forma necessário para minha segurança, bem como minha sanidade, que eu encontrasse esse intruso e arrancasse o segredo dele. Pois não foi a ação premeditada de sua mente sobre a minha, em sua escuta concentrada, que me despertara com a percepção tão vívida de sua presença? Avancei pelo estreito corredor e espiei no poço que descia a escadaria e dava para o térreo. Não tinha nada para ser visto, ninguém se movia na escuridão. Como o piso oleado era frio para meus pés descalços. Não posso dizer ao certo o que, de repente, atraiu meu olhar para cima. Só sei que, sem motivo aparente, olhei para o alto e vi uma pessoa a meio caminho da próxima curva da escada, inclinando-se sobre a balaustrada, olhando diretamente para meu rosto. Era um homem. Ele parecia estar agarrado ao corrimão em vez de ficar de pé na escada. A escuridão tornava impossível ver muito além do contorno geral, mas a cabeça e os ombros eram enormes e destacavam-se nitidamente contra a clarabóia no telhado bem acima. A compreensão iluminou meu cérebro em um instante. Eu encarava o rosto de algo monstruoso. O enorme crânio, o cabelo como uma juba, os ombros largos e curvos sugeriam, de uma forma que não parei para analisar, que aquilo mal era humano. E por alguns segundos, fascinado pelo horror, devolvi o olhar e examinei o semblante escuro e impenetrável acima de mim, sem saber exatamente onde eu estava ou o que fazia. Então percebi de uma maneira totalmente nova que me encontrava cara a cara com o secreto ouvinte da meia-noite e me preparei o melhor que pude para o que viria. A fonte da audaciosa coragem que veio a mim nesse momento terrível será para sempre um mistério inexplicável. Embora tremendo de medo e com minha testa molhada de um orvalho profano, decidi avançar. 20 perguntas saltaram aos meus lábios. O que é você? O que quer? Por que escuta? Por que observa? Por que entra em meu quarto? Mas nenhuma delas encontrou expressão articulada. Comecei imediatamente a subir as escadas e, aos primeiros sinais do meu avanço, ele regrediu para as sombras e começou a mover-se também. Afastou-se tão rápido quanto eu avançava. Ouvi o som de seu movimento engatinhando alguns passos à minha frente, sempre mantendo a mesma distância. Quando cheguei ao patamar, ele estava na metade do lance seguinte, e quando eu atingi a metade do lance seguinte, ele já havia alcançado o patamar superior. E então o ouvi abrir a porta do quartinho sob o telhado e entrar. Imediatamente, embora a porta não tivesse fechado atrás dele, o som de seus movimentos cessou. Naquele momento, eu ansiava por uma chama, ou um bastão, ou qualquer outra arma, mas eu não tinha nenhuma dessas coisas e era impossível voltar. Então, marchei pelo resto da escada e em menos de um minuto vi-me de pé na escuridão, cara a cara com a porta pela qual essa criatura acabara de entrar. É estranho como nessas horas as coisas triviais se chocam com a consciência e transformam-se em algo importante e imenso. Algo, pode ter sido um besouro ou um rato, correu pelas tábuas atrás de mim. A porta se moveu meio centímetro e fechou-se. Minha resolução voltou com tanta urgência repentina que, esticando um pé, chutei a porta de modo que abriu bruscamente em toda sua extensão e permitiu-me caminhar com passos lentos para a entrada.
até a escuridão profunda além. Que som estranho e suave meus pés descalços faziam nas tábuas. Como o sangue cantou e zumbiu na minha cabeça. Eu estava dentro. As sombras se fecharam sobre mim, escondendo até as janelas. Tateei meu caminho ao redor das paredes em uma busca completa. Mas, para evitar qualquer possibilidade de fuga do outro, antes de tudo, fechei a porta. Lá estávamos nós dois, fechados entre 4 paredes, a poucos metros um do outro. Mas com o quê? Com quem fui assim momentaneamente aprisionado? Uma nova luz brilhou sobre o caso, dessa vez com uma cintilância rápida e esclarecedora, e eu me dei conta de que era um idiota absoluto. Eu estava bem acordado agora e o horror havia evaporado. Meus malditos nervos de novo, um sonho, um pesadelo e o velho resultado, andar dormindo. A figura era uma figura de um sonho. Muitas vezes antes, os atores dos meus sonhos continuaram diante de mim por alguns momentos depois de acordar. Havia um fósforo esquecido no bolso de meu pijama e eu o acendi contra a parede. A sala estava totalmente vazia. Não tinha nem mesmo uma sombra. Desci rapidamente para a cama, amaldiçoando minha agitação miserável e meus sonhos tolos e vívidos. Mas assim me adormeci outra vez. A mesma figura rude de um homem voltou para minha cabeceira e, curvando-se sobre mim com sua cabeça imensa perto do meu ouvido, sussurrou em meus sonhos: "Eu quero o seu corpo, quero sua cobertura, espero por ele e estou ouvindo sempre." Palavras pouco menos tolas do que o sonho. Mas me pergunto o que era aquele odor estranho no quartinho. Percebi de novo e mais forte do que nunca na noite passada. Parecia estar também no meu quarto quando acordei esta manhã. 29 de novembro. Lentamente, como os raios da lua exercem sua influência sobre um mar enevoado de junho, dou-me conta de que meus nervos e sonhos sonâmbulos não explicam adequadamente a influência que esta casa exerce sobre mim. Segura-me como se por uma rede fina e invisível. Não posso escapar se quiser. Atrai-me e tem a intenção de me manter aqui. 30 de novembro. O correio da manhã trouxe uma carta de Aiden, redirecionada de meus antigos quartos em Earl's Court. Era de Chapter, meu ex-colega da Trinity, que está voltando do leste para a casa e pedia meu endereço. Mandei no hotel que ele mencionou, para aguardar sua chegada. Como já disse, minhas janelas dão para o beco e vejo quem chega sem dificuldade. Esta manhã, enquanto eu escrevia, o som de passos subindo pelo beco me encheu de uma vaga sensação de inquietação, a qual não pude explicar. Fui até a janela e vi um homem parado na rua, esperando a porta ser aberta. Seus ombros eram largos, sua cartola lustrosa e seu sobretudo se ajustava perfeitamente à gola. Tudo isso eu pude ver, mas nada mais. Logo a porta se abriu e o choque para meus nervos foi inconfundível quando ouvi uma voz de homem perguntar: "O senhor ainda está aqui?", mencionando meu nome. Não consegui entender a resposta, mas só poderia ter sido afirmativa, pois o homem entrou no corredor e a porta se fechou atrás dele, mas esperei em vão pelo som de seus passos na escada. Não houve nenhum tipo de som. Pareceu-me tão estranho que abri a porta e olhei para fora. Ninguém estava à vista. Atravessei o estreito corredor e olhei pela janela que comanda toda a extensão do beco. Não havia uma viva alma entrando ou saindo. A rua estava deserta. Então desci as escadas até a cozinha e perguntei à senhoria de rosto cinzento se um cavalheiro tinha acabado de chegar. A resposta, dada com um sorriso estranho e cansado, foi: "Não." 1º de dezembro. Sinto-me muito apreensivo e inquieto com o estado dos meus nervos. Sonhos são sonhos, mas nunca tive sonhos em plena luz do dia. Eu estou muito ansioso pela chegada de Chapter. Ele é um ótimo sujeito, vigoroso, saudável, sem ansiedades e ainda menos imaginação. E ele tem 2.000 libras por ano a seu favor. De tempos em tempos ele me faz ofertas. A última foi viajar ao redor do mundo com ele como secretário, o que era uma maneira delicada de pagar por minhas despesas e dar-me alguma mesada. Ofertas, porém, que sempre recuso. Prefiro manter sua amizade. As mulheres jamais arruinaram nosso companheirismo, mas o dinheiro pode fazê-lo.
Sendo assim, não dou oportunidades. Chapter sempre ria do que ele chamava de minhas fantasias, pois ele tinha somente aquele tipo de imaginação contida que sempre é associada ao homem de mente prosaica. Sim, no entanto, se provocado por essa falta óbvia, sua ira será profundamente agitada. Sua personalidade é a do materialista completo, sempre uma característica muito engraçada. Será um alívio genuíno, no entanto, ouvir o julgamento frio que sua mente terá para transmitir sobre a história desta casa quando eu a contar. 2 de dezembro. A parte mais estranha de tudo isso não mencionei neste breve diário. Para dizer a verdade, tive medo de colocá-la em preto e branco. Eu a deixei em segundo plano em meus pensamentos, evitando tanto quanto possível que tomasse forma. Apesar de meus esforços, no entanto, ela continuou a crescer cada vez mais. Agora que encaro a questão de frente, é mais difícil de expressar do que eu imaginava. Como uma melodia meio esquecida que surge na cabeça, mas desaparece. No momento em que se tenta cantá-la, esses pensamentos se agrupam no fundo da minha mente, atrás da minha mente, por assim dizer, e se recusam a aparecer. Eles estão agachados, prontos para pular, mas o salto nunca acontece. Nesses cômodos, exceto quando minha mente está concentrada em meu trabalho, vejo-me de repente perdido em pensamentos e ideias que não são meus, conceitos novos e estranhos, totalmente forasteiros ao meu caráter. Brotam eles sem parar na minha cabeça. O que exatamente são não tem importância nenhuma. A questão é que eles estão completamente separados do canal pelo qual meus pensamentos costumam fluir. Vem em especial quando minha mente está em repouso, desocupada, quando me perco diante do fogo ou sentado com um livro que não consegue prender minha atenção. Então esses pensamentos alheios criam vida e me fazem sentir extremamente desconfortável. Às vezes são tão fortes que quase sinto como se alguém estivesse ao meu lado, pensando em voz alta. É evidente que meus nervos e meu fígado estão muito danificados. Devo trabalhar mais e fazer exercícios mais vigorosos. Os pensamentos horríveis nunca vêm quando minha mente está ocupada, mas eles estão sempre lá, esperando, como se estivessem vivos. O que tentei descrever acima aconteceu aos poucos, depois de passar alguns dias na casa, e então cresceu continuamente em força. A outra coisa estranha me ocorreu apenas 2 vezes em todas essas semanas e me apavora. É a percepção da proximidade de alguma doença mortal e repulsiva. Atinge meus pensamentos como uma onda de calor febril e depois passa, deixando-me com frio e tremendo. O ar parece ficar contaminado por alguns segundos. Tão penetrante e convincente é o pensamento desta doença que, em ambas as ocasiões, meu cérebro ficou tonto por alguns momentos, e em minha mente, como chamas de calor intenso, lampejaram os nomes abourentos de todas as doenças perigosas que conheço. Não posso explicar essas visitas mais do que posso voar, mas sei que não há como atribuir a um sonho a pele úmida e o coração palpitante que tais pensamentos sempre deixam como testemunhas de sua breve visita. Percebi a proximidade de uma doença mortal com mais força quando, na noite do dia 28, subi as escadas em busca da figura que ouvia. Quando estávamos trancados juntos naquele quartinho sob o telhado, senti que estava cara a cara com a verdadeira essência dessa doença invisível e maligna. Tal sentimento nunca entrou em meu coração antes, e oro a Deus que nunca mais volte a fazê-lo. Pronto, agora confessei, e dei alguma expressão, pelo menos, aos sentimentos que temo ver em minha escrita profissional. Pois, já que não posso mais me enganar, as experiências daquela noite, 28, não foram mais um sonho do que meu café da manhã diário é um sonho. E o registro trivial neste diário, onde procurei explicar uma ocorrência de um horror indescritível, se deve apenas ao meu desejo de não reconhecer em palavras o que realmente sentia e acreditava ser verdade. Teria aumentado meu medo se o tivesse feito, e talvez em um nível maior do que poderia suportar. 3 de dezembro. Gostaria que Chapter chegasse logo. Meus fatos estão todos organizados e posso ver seus olhos frios e cinzentos, incrédulos, fixos em meu rosto enquanto eu os conto.
A batida na minha porta, o visitante bem vestido que perguntou por mim, a luz na janela superior e a sombra sobre a cortina, o homem que caminhava na neve, minhas roupas espalhadas à noite, a confissão apreendida de Emily, o silêncio suspeito da senhoria, o ouvinte da meia-noite na escada e aquelas terríveis palavras subsequentes em meu sono. E, acima de tudo, e o mais difícil de dizer, a presença da doença abominável e o fluxo de pensamentos e ideias que não são meus. Posso ver o rosto de Chapter e quase ouvir suas palavras deliberadas. Você esteve tomando aquele chá de novo e está subnutrido, imagino, como de costume. É melhor consultar seu médico dos nervos e depois vir comigo para o sul da França. Pois esse sujeito que nada sabe sobre distúrbios hepáticos ou nervos tensos vai regularmente a um grande especialista de nervos com a crença periódica de que seu sistema nervoso está começando a se deteriorar. 5 de dezembro. Desde o incidente do ouvinte, mantenho uma luz noturna acesa em meu quarto e meu sono não é perturbado. Na noite passada, porém, houve um aborrecimento muito pior. Acordei de repente e vi um homem na frente da penteadeira, olhando-se no espelho. A porta estava trancada, como sempre. Eu soube no mesmo momento que era o ouvinte e o sangue gelou em minhas veias. Uma medonha onda de pavor tomou conta de mim e deixou-me rígido na cama, e eu não consegui me mover nem falar. Notei, entretanto, que o odor tão abominado por mim estava forte no cômodo. O homem parecia ser alto e ter ombros largos. Ele se inclinava para a frente, sobre o espelho, de costas para mim, mas vi no reflexo uma enorme cabeça e rosto, iluminados em intervalos pela luz bruxuleante da vela. O cinza espectral do início da manhã se infiltrava pelas bordas das cortinas e rendia um horror adicional à imagem, pois caía sobre o cabelo marrom claro, parecido com uma juba, emoldurando um rosto cujas feições rugosas e inchadas, uma vez vistas, jamais poderiam ser esquecidas, por carregarem a expressão leonina de um... Não me atrevo a escrever essa palavra horrível. Mas, a título de prova corroborativa, vi na tênue mistura das duas luzes que havia várias manchas cor de bronze em suas bochechas e que o homem evidentemente as examinava com muito cuidado no espelho. Os lábios eram pálidos, grossos e grandes. Uma das mãos eu não conseguia ver, mas a outra repousava no marfim da minha escova de cabelo. Seus músculos estavam estranhamente contraídos, os dedos finos e magros demais, as costas da mão muito enrugadas. Era como uma grande aranha cinza, agachada para saltar, ou a garra de um grande pássaro. Quando me dei conta de que estava sozinho no quarto com essa criatura sem nome, quase ao alcance de seu braço, a percepção me dominou a tal ponto que quando ele, de repente, se virou e olhou-me com pequenos olhos redondos, totalmente desproporcionais à grandeza de seu rosto, sentei-me ereto na cama, soltei um grito e então caí para trás em um desmaio de terror. 5 de dezembro. Quando voltei a mim esta manhã, a primeira coisa que notei foi que minhas roupas estavam espalhadas pelo chão. Estou com dificuldade em organizar meus pensamentos e tenho acessos repentinos de tremores violentos. Decidi que iria hoje ao hotel de Chapter descobrir quando sua chegada era esperada. Não posso me referir ao que aconteceu durante a noite. É horrível demais e preciso manter meus pensamentos longe de tal coisa. Sinto-me tonto e estranho. Não consigo tomar café da manhã e já vomitei com sangue 2 vezes. Enquanto me vestia para sair, uma carruagem agitou as pedras do calçamento e, 1 minuto depois, a porta se abriu e, para minha grande alegria, entrou o assunto de meus pensamentos recentes. A visão de seu rosto vigoroso e olhos tranquilos teve um efeito imediato em mim. Fiquei mais calmo. Até mesmo seu aperto de mão era uma espécie de tônico. Mas enquanto ouvia ansiosamente os tons profundos de sua voz calmante e as visões noturnas empalideciam um pouco em minha mente, percebi como seria difícil contar a ele minha história insana e intangível. Alguns homens irradiam um vigor animal que destrói a delicada trama de uma concepção e bloqueiam sua reconstrução. Chapter era um desses homens.
Conversamos sobre incidentes que preencheram um intervalo desde nosso último encontro, e ele me contou sobre suas viagens. Ele falava e eu ouvia, mas minha mente estava tão cheia da coisa medonha que eu tinha para contar que me tornei um mau ouvinte. Eu aguardava o tempo todo a minha oportunidade de avançar e romper de meus lábios a história toda. Em pouco tempo, porém, percebi que ele também apenas falava para ganhar tempo. Tinha, assim como eu, algo importante do fundo da sua mente, algo muito pesado para deixar cair até o momento certo se apresentar. De maneira que, durante toda a primeira meia hora, ambos esperamos o momento psicológico em que deveríamos lançar as nossas respectivas bombas. E a intensidade da ação de nossas mentes criou forças opostas que meramente bastaram para manter uma a outra sob controle, e nada mais. Assim que percebi isso, portanto, resolvi ceder. Por algum tempo, renunciei à intenção de contar minha história e tive a satisfação de ver que sua mente, liberta da minha restrição, começou a fazer os preparativos para se livrar de seu importante fardo. A conversa ficou cada vez menos magnética. O interesse diminuiu. As descrições de suas viagens tornaram-se menos vivas. Houve pausas entre suas frases. Logo ele se repetia. Suas palavras não refletiam pensamentos reais. As pausas ficaram mais longas. O interesse então sumiu, apagando-se como uma vela ao vento. Sua voz cessou e ele me encarou com olhos sérios e ansiosos. O momento psicológico finalmente havia chegado. Meu amigo, ele começou e então parou bruscamente. Fiz um gesto de encorajamento, mas não disse uma palavra. Eu temia a revelação que estava prestes a acontecer. Uma sombra escura parecia precedê-la. Meu amigo, ele deixou escapar por fim. O que no mundo o fez vir a este lugar, a esta pensão, quero dizer? É barata para começar, falei. E central e... É barata demais, interrompeu ele. Você não perguntou por que é tão barata? Não me ocorreu na época. Houve uma pausa em que ele evitou meus olhos. Pelo amor de Deus, vá em frente, cara, e diga. Eu pedi, pois o suspense se tornava maior do que eu conseguia suportar em meu estado de nervosismo. Esse foi o lugar onde Blount viveu por tanto tempo, disse ele calmamente. E onde ele morreu. Sabe, nos velhos tempos, eu costumava vir aqui para visitá-lo, fazer o que podia para aliviar o seu... Ele travou mais uma vez. Bem, disse eu com grande esforço. Por favor, continue mais rápido. Mas... Chapter continuou, virando seu rosto para a janela com um calafrio perceptível. No final ele ficou tão horrível que eu não pude mais suportar, embora sempre pensei que poderia suportar qualquer coisa. Deu-me nos nervos, eu comecei a sonhar, me assombrava dia e noite. Eu o encarei e não disse nada. Nunca tinha ouvido o nome Blount na minha vida e não sabia do que ele estava falando. Ainda assim eu tremia e minha boca estava seca. Essa é a primeira vez que volto aqui desde então, disse ele quase em um sussurro. E lhe dou minha palavra, me dá arrepios. Juro que não é digno para um homem viver. Nunca vi você tão mal, meu velho. Comprometi-me por 1 ano, saltou de meus lábios com uma risada forçada. Assinei o contrato e tudo. Achei que era uma pichincha. Chapter estremeceu e abotoou o sobretudo até o pescoço. Então ele falou em voz baixa, olhando às vezes para trás, como se alguém estivesse ouvindo. Eu também poderia jurar que outra pessoa estava na sala conosco. Foi ele quem fez, sabe? E ninguém o culpou nem um pouco. Ele sofria muito. Nos últimos 2 anos, ele costumava usar um véu quando saía. E mesmo assim, estava sempre em uma carruagem fechada. Até o ajudante que cuidou dele por tanto tempo foi obrigado a ir embora. As extremidades de ambos os membros inferiores sumiram, caíram, e ele se movia de 4 no chão, como uma espécie de rastejo. O odor também era... Fui obrigado a interrompê-lo.
Não pude ouvir mais detalhes desse tipo. Minha pele estava úmida, minha temperatura alternava entre calor e frio, porque afinal eu estava começando a entender. Pobre diabo, Continuou Chapter. eu costumava deixar os olhos fechados o máximo possível. Ele sempre implorava para tirar o véu e perguntava se eu me importava muito. Eu ficava perto da janela aberta, mas ele nunca me tocou. Ele alugou a casa inteira. Nada o convenceria a abandoná-la. Ele ocupou esses mesmos quartos? Não, ele tinha um quartinho no último andar, o quadrado logo abaixo do telhado. Preferia porque era escuro. Esses cômodos ficavam perto demais da rua e ele temia que as pessoas o vissem pelas janelas. Uma multidão costumava segui-lo até a porta e depois ficar embaixo das janelas, na esperança de ter um vislumbre de seu rosto. Mas existem hospitais? Ele não chegava perto de um e eles não queriam forçá-lo. Sabe, dizem que não é contagioso, então não havia nada o impedindo de ficar aqui se quisesse. Ele passava o tempo todo lendo livros de medicina, sobre drogas e coisas do tipo. Sua cabeça e rosto se transformaram em algo terrível, como o de um leão. Eu levantei minha mão para evitar uma descrição mais detalhada. Ele era um fardo para o mundo e sabia disso. Uma noite, suponho que a percepção desse fato se tornou demais para que desejasse viver ainda. Ele tinha o uso livre de drogas e pela manhã foi encontrado morto no chão. 2 anos atrás isso foi, e eles disseram na época que ele ainda tinha vários anos de vida. Então, em nome dos céus, supliquei, incapaz de suportar o suspense por mais tempo. Diga-me o que ele tinha, e seja rápido. Pensei que você soubesse. Exclamou ele com verdadeira surpresa. Pensei que você soubesse. Ele se inclinou para a frente e nossos olhos se encontraram. Em um sussurro quase inaudível, peguei as palavras que seus lábios pareciam ter medo de pronunciar. Ele era um leproso.